Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com uma análise de uma obra fundamental do Renascimento flamengo. Vamos analisar o Retábulo de Merode de Robert Campin. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a análise de uma obra importantíssima do Renascimento flamengo. Vocês sabem que não foi só em Itália que aconteceu o Renascimento, não é verdade? Na Flandres ele também aconteceu um pouco mais tarde, mas aconteceu de uma forma completamente diferente e muito bonita. Uma das obras mais importantes e que deu realmente nome a este Renascimento é esta que vamos analisar hoje. O Retábulo de Merode é de Robert Campin e é de 1422. Na verdade, este pintor não assinava nem datava o seu trabalho, portanto esta data é uma sugestão. Mas os analistas deste trabalho acreditam que este trabalho foi executado entre 1375 e 1444 e também é atribuído a Robert Campin. A obra é um magnífico tríptico e está em Nova Iorque, no Metropolitan Museum of Art. Em relação a esta obra existem muito poucas certezas. Por exemplo, não se sabe exatamente que o seu autor é Campin. Normalmente, onde é exibida, a obra é acompanhada por uma placa onde surge um ponto de interrogação frente ao nome de Campin. Até acerca de Robert Campin existem dúvidas, na verdade. Na grande parte da documentação existe um nome que se chama o Mestre do Flamengo e mais tarde os pesquisadores sugeriram tratar-se de Robert Campin, mas não existem certezas. E nós falamos muito mais acerca dele nos vídeos que temos aqui no canal de arte flamenga. Vou deixar o link aqui para vocês irem lá saber um bocadinho mais acerca do contexto em que surgiu o suposto Robert Campin. Ora, em relação a este trabalho, é um tríptico, ou seja, uma obra composta por 3 painéis distintos. Um deles é uma sala de estar, o outro é uma oficina e outro temos um jardim morado. Vamos então olhar com muita atenção para o painel esquerdo. Aqui, em destaque, temos os patronos desta obra, quem pagou. A figura feminina é a esposa do patrono que encomendou a obra. Uma curiosidade, a figura feminina foi acrescentada mais tarde à obra, pois o tríptico foi pintado antes do seu casamento. Deviam ter medo dela mudar de ideias. Mas a obra foi finalizada. Isto era um retábulo para estar numa casa privada, não era para uma igreja, ela é pequena, é transportável, portanto era para estar numa sala de estar, não é verdade? E depois do casamento, então o pintor voltou lá e pintou a senhora. Ora, a noiva apresenta a cabeça e o pescoço coberto, que era a tradição para as mulheres casadas na Flandres nesta época. Os pesquisadores têm tentado identificar o casal, estudando o brasão nas janelas do painel central que vocês estão a ver. E chegaram até a alguns nomes de família, como o Jembrechts ou o Engelbrechts. Mas não existem nenhumas certezas. Na verdade, não se tem a certeza de nada. Sabemos que este é um tríptico, não sabemos exatamente o nome do pintor, não se sabe exatamente a idade e não se sabe exatamente quem é que o encomendou. O que nós sabemos, no entanto, é que o trabalho é lindíssimo. Outro personagem deste painel é o homem de barba que se encontra entre as duas cabeças do casal. O seu rosto é individual o suficiente, o que aponta para um retrato de alguém importante, mas também não se sabe quem é nem o que representa. Quando a representação é genérica, quando o pintor quer pôr alguém que não é de importância, ele pintava os rostos todos muito parecidos, não é verdade? No entanto, aqui há uma certa individualidade do traço. Há a barba, há os olhos, são características demasiado reais para esta pessoa não existir. No entanto, não sabe o que é que ela está aí a fazer, nem quem é. E temos neste painel também uma contradição da obra, que é a porta onde o casal se ajoelha para olhar para a Anunciação. Ora, esta porta, se vocês repararem, não tem ligação nenhuma para o segundo painel, é um mistério. Portanto, eles estão a olhar para o quê? Depois, na sala seguinte, não temos portas. Portanto, é uma pequena contradição. Vamos então agora analisar o painel central, que é o maior e mais importante, e também aquele que dá nome à obra, que é a Anunciação. A Anunciação está representada num ambiente interior e familiar. Esta é uma característica da arte flamenga. A Anunciação passa-se num ambiente urbano de classe média holandesa. Esta é a típica casa onde poderíamos ver, por exemplo, um retábulo encomendado a Campin. Este ambiente da época faria com que quem estivesse a observar a obra se sentisse numa relação mais próxima e também mais emocional com Maria e com o próprio anjo Gabriel. Aqui, nem Maria nem o anjo têm auréolas. A única pista que algo sagrado está prestes a acontecer são as asas do anjo e a pequena figura mística que se aproxima, cercada por 7 raios douradas vindo da igreja. Esta figura, na verdade, é Jesus que carrega a cruz. Nesta obra não temos auréolas, nem a pomba.
mas antes um incrível trabalho de interior e das roupas. Temos aqui uma enorme atenção à materialidade. Tudo aqui é especificamente trabalhado. O bronze do castiçal, a madeira da mesa e dos bancos, os entalhes das vigas no teto, as portadas das janelas, enfim. Temos também alguma simbologia. As flores brancas, que simbolizam a pureza de Maria, a janela meio fechada, que significa que Maria vive em retiro. Maria não se senta no banco, mas no chão, o que simboliza a sua humildade. Maria não toca com as mãos no livro, usa antes um pano branco, o que sugere o respeito pelo texto sagrado. Os leões esculpidos no banco remetem já para o trono de Salomão. E temos a vela apagada. Ainda vemos fumo a sair do pavio. Isto remete-nos para algo que não é visível, um ar repentino e invisível. É a presença do Espírito Santo. A roupa de Maria é bastante trabalhada, em contraste de luz e sombra, apresenta texturas. Aliás, todas as roupas são muito trabalhadas, apresentam texturas e formas diferentes. Os joelhos de Maria estão para a frente, sendo aqui elaborados com um foco de luz. Aqui podemos apreciar a técnica do óleo, sendo o resultado bastante luminoso, com reflexos em algumas superfícies, como o castiçal de bronze ou a panela de bronze em segundo plano, que também apresenta uma dupla sombra na parede. É realmente um trabalho fantástico. No entanto, também podemos ver nesta obra alguns problemas, uns problemas que já não se passam no Renascimento italiano, porque nós temos o Brunelleschi, não é verdade? E temos ainda mais o Masaccio, a trabalhar dentro de uma perspectiva muito bem feita. O Masaccio jamais faria uma obra assim. Ele preferia cortar as mãos a fazer uma obra destas, porque o Masaccio era uma pessoa que usava uma estrutura diferente, uma composição diferente. Tudo era pensado. Aqui não. Aqui é tudo simbologia. Vamos ver alguns problemas desta obra. Falta-lhe o quê? Perspectiva linear. Reparem como o tampo da mesa não se alinha com o chão. A sala parece mais estreita atrás do que à frente. O piso, por exemplo, parece inclinar-se para cima. Existem muitos erros de espaço, ou seja, não é um espaço real, sendo, no entanto, bastante distintivo da época. Vamos agora analisar o terceiro painel, o último, o painel da direita. Aqui temos quem? Temos José, que normalmente está ausente das obras que representam a Anunciação. Normalmente, neste tipo de Anunciação, José nunca está presente. Ele não está presente na Anunciação. É entre o anjo e a Virgem, não é verdade? Mas aqui está. Isto também é um quebrar das regras da arte flamenga. É um quebrar com a tradição pictória. Nesta Anunciação, José encarna as virtudes do bom cidadão flamengo. José é um artesão, rodeado pelas suas ferramentas e está concentrado no seu trabalho. Como nesta época pouco valor se dá ao artesanato e ao artesão, esta representação leva-nos a crer que ou o pintor ou o patrono, quem mandou pagar a obra, estão ligados a esta profissão. Porque não era uma profissão em si digna o suficiente de aparecer num quadro. Estão a perceber? Portanto, há aqui vários quebrares de regras. Por isso é que este tríptico é tão conhecido, não é verdade? E representa realmente um salto diferente na estética do Renascimento flamengo. José é aqui valorizado pelo seu trabalho. Ele trabalha a madeira. O ambiente onde Maria recebe o anjo, todo ele é adornado de lindas peças de madeira. Portanto, há aqui uma ligação. De qualquer forma, e apesar de estar presente na obra, José é excluído da Anunciação. Porquê? Porque não existe, mais uma vez, uma porta a ligar um ambiente ao outro. Um ambiente em que está a Virgem e o anjo está isolado, não existem portas, não há ligação. Uma curiosidade agora, na mesa do José nós temos uma espécie de caixa. Isso, na verdade, é uma ratoeira. E durante muito tempo esta obra era por isso conhecida como a Anunciação da Ratoeira. E não é a única, existe uma outra também aqui neste quadro, portanto existem duas ratoeiras, na verdade. A outra ainda é mais antiga, é um design mais antigo. No entanto, também existe aqui uma simbologia. Cristo é conhecido como a ratoeira do diabo, que significa que Cristo salvou o mundo e encurralou o diabo. Finalmente, vamos olhar para a janela aberta na oficina, na sala de Maria e também na porta aberta no painel dos patronos. No painel central vemos apenas um rasgo de céu azul. Isto significa que este painel é mais religioso, portanto o nosso olhar eleva-se para o céu. Nos painéis esquerdos e direito temos indício de estações do ano e da vida citadina. No primeiro painel temos flores, como se fosse a primavera. E no último painel temos indícios do inverno, até na roupa das pessoas. Muitas tentativas foram feitas para identificar a cidade e existem duas hipóteses mais possíveis, Ghent ou Liège. Podemos ver algumas torres de igreja, também podemos ver uma barbearia e várias lojas. É uma cidade pacífica, não é verdade? Numa altura em que
A Flandres era tudo menos pacífica. Havia guerra, havia fome, mas aqui neste quadro tudo é pacífico. Temos então aqui o simbolismo religioso colocado num ambiente comercial moderno. Por isso é que esta obra é tão importante e vale a pena analisar. E pronto, por hoje é tudo. Fizemos a análise do retábulo de Merode. Na próxima semana voltamos com mais vídeos. Nós somos atualizados todas as segundas-feiras, religiosamente. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e, acima de tudo, de subscrever o nosso canal. Nós trabalhamos a troco de subscritores, ok? Então fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!